Eu vi um rapaz, um homem que ele trabalhava de casa, ele trabalhava de home office, né? Eu meio que vi assim o passado, um pouco do passado dele. Ele ia pra igreja, ele ficava mais em casa, ele morava sozinho e ele ia pra igreja. Aí ele tava trabalhando um dia em casa, acontece o arrebatamento, só que ele tava tão atolado, tanta coisa no trabalho pra fazer, na rotina dele, que ele nem percebeu algumas coisas. Só começou a escutar uns barulhos na rua, de carro, de acidente, pessoas gritando. Ele olha na janela e ele fica assustado porque ele não sabe o que está acontecendo, mas ele acha mais seguro ficar em casa. Ele continua, ele tenta ligar para algumas pessoas atendem, responde ele, outras não. Aí ele começa a ficar preocupado e fica procurando notícias e reportagens para ver se falam alguma coisa. E aí vai passando o tempo, ele percebe que aconteceu o arrebatamento porque ele lia a Bíblia, só que ele não era obediente. Ele começou a ler mais e mais e mais para tentar entender o que estava acontecendo e ver o que a palavra, a Bíblia falava a respeito do arrebatamento e depois do arrebatamento. E aí ele começou a ver bastante vídeo na internet de bastante vídeo na internet de gente falando sobre a Bíblia, muita gente falando mentira, muita gente falando muita coisa de engano. E em algum momento, depois de um bom tempo em que ele tá lá vendo vídeo, vendo um monte de coisa, ele acha um dos vídeos do azeite na lâmpada. E aí ele começa a ver e ele também acrescenta esse canal aos vídeos do canal para ele poder ficar vendo e entendendo. E aí ele percebe que de todos aquele foi o que mais chamou a atenção para ele. E ele continua assistindo e continua vendo. O rapaz, antes mesmo de acontecer o arrebatamento, ele já tinha, tipo, ele recebia uma quantidade muito boa assim, do trabalho dele de dinheiro, o salário que ele ganhava era razoavelmente bom. Então ele sempre tinha bastante coisas para sobrar em casa. Mas não muito, que ele morava sozinho. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi, é como se a família dele fosse visitar ele de vez em quando, porque ele mora num apartamento. E aí ele vê de cima da casa dele, da janela ali dele, né, do alto, os acidentes, todas as coisas acontecendo. Ele consegue ver o céu também quando acontece o arrebatamento, tudo o que se sucedeu. Ele, nesse tempo, até ele achar o canal do azeite na lâmpada, ele ficou bastante tempo mesmo, sem entender. Ele ficava lendo, ele ficava tentando entender o que estava acontecendo. Teve um momento que acabou a comida da casa dele e foi quando ele decidiu ir para a casa dos pais dele, porque a casa dos pais dele não era longe dali. Ele consegue sair do prédio sozinho e ele vai com todo cuidado e meio que rápido assim, a pé mesmo, e chega na casa dos pais dele, só que não tem mais ninguém lá. A casa tá lá ainda, um pouco quebrada, janelas quebradas, algumas coisas assim, mas ainda tá lá. Ele entra porque ele tinha uma cópia da chave. Ele ficou nessa casa, lá ainda tinha algum resto de, tipo assim, tinha comida ainda, né, que não tinha estragado, que tinha alguns que não eram tão perecíveis assim, tipo bastante grão, essas coisas. Ele ficou lá e foi lá dentro dessa casa onde ele continuou lendo a Bíblia, procurando a resposta. Ele tava numa situação de estar meio quase louco, de tanto ficar lendo a Bíblia assim para tentar entender o que estava acontecendo e não conseguia ter resposta nenhuma. E o tanto de vídeo que ele via e ouvia de gente falando e cada um falava uma coisa. Uns falavam que era para ele fugir, uns falavam que era para ele esperar, uns falavam que já estava condenado. Um monte de gente falava um monte de coisa e ele não sabia em quem acreditar. Aí é quando eu consegui ver que ele estava vendo um vídeo de um canal mais antigo e aí aparece nas recomendações embaixo um canal do Azeite na Lâmpada, de um livro de Lucas. E ele clica para ver e é quando ele percebe que de todos os canais que ele já tinha ouvido, e de como as pessoas falavam lá, nesse canal ele conseguiu encontrar bastante similaridade com o que estava acontecendo, com o que estava passando.
E ele se interessou e continuou vendo mais e mais e mais vídeos do canal. E aí foi onde ele entendeu a respeito dos jejuns, que foi quando ele decidiu aproveitar que ele estava com pouca comida, então ele já fazia bastante jejuns para aproveitar e não acabar a comida dele tão cedo. Porque ele tava comendo praticamente tipo, só arroz, às vezes arroz e feijão, às vezes pipoca, qualquer coisa que tinha fácil e rápido ali para ele comer. Ele já estava bem magro, já estava bem, assim, bem descabelado pelo tempo que passou. Então ele aproveitou e começou a jejuar. Começou a fazer meio que uma divisão lá das porções de comida que ele tinha pro tempo que ele tinha. E aí ele continuou e continuou jejuando e vendo os vídeos do canal e lendo a Bíblia. Esse rapaz, ele desmontou vários móveis que tinha na casa, rack, armário, várias coisas, e foi tampando as janelas que estavam quebradas, foi reforçando as portas, foi fechando todo quanto é tipo de abertura para o exterior, porque sempre tinha gente gritando na porta, vinha gente e ficava batendo na porta para ele abrir a porta, vinha gente, começava a bater na janela, quebrar a janela, tinha gente que subia no telhado, ficava pisando no telhado, querendo fazer barulho, às vezes tentar até tirar a telha. Tinha muito barulho de gente morrendo lá fora. Tinha demônios que ficavam na porta fazendo vozes de pessoas, como se tivesse desesperado pela vida para poder abrir, tipo como se fossem crianças, como se fosse gente idosa necessitada, e ele não abria de jeito nenhum. Ele ficava trancado, ele só protegia cada vez mais. Ele fechava todas as portas, ele barricou, tipo assim, né, com esses pedaços de madeira que tinha em casa, colocava móveis na frente para pesar. Ele fazia bastante coisa assim para manter ele isolado lá dentro. E constantemente muita gente ia, batia na porta, demônios iam, batiam na porta, batiam com força mesmo, assim, parecia que a parede ia cair. A casa toda tremia. E ele ficava lá no canto dele, escondido, lendo, ouvindo os vídeos do canal, da Zeitina Lâmpada, e ouvindo bastante a palavra também quando ele podia. E fazendo bastante jejuns. E no tempo livre ele estava lá o tempo todo reforçando a casa e conferindo se não tinha nada quebrado. E ele fica bastante tempo assim. Ele jejuava por bastante dias, até o corpo dele quase não aguentar, e aí ele comia, bebia um pouco de água, descansava. Da forma que ele conseguia, né? Não dava pra descansar, não dá pra descansar nada, na verdade. Era toda hora um momento de tensão. E ele ficou o tempo todo firmado naquilo que ele aprendeu no canal e tudo mais, se enchendo da palavra. Com o passar do tempo, chegou um grupo de demônios, só que eles estavam meio que com umas roupas táticas, como se fosse roupa de polícia militar, só que tipo do exército mesmo, não de polícia. Umas roupas pretas assim, com chapéu, farda, arma, só que não eram pessoas, eram demônios. E eles estouram a porta da casa dele, entram e encontram ele no canto. Ele estava jejuando, bem fraco no corpo e lendo a Bíblia com uma vela, porque a casa toda ficava escura por causa das proteções que ele tinha feito, ele tinha fechado tudo. E aí chegam e pegam ele pelos braços, vão levando ele com força e ele começa a falar em voz alta. E provavelmente eu não consegui ouvir, mas eu consegui entender que é como se ele estivesse falando passagens da Bíblia, passagens que ele já tinha lido, promessas, essas coisas. E quando ele começa a falar em voz alta, esses demônios vestidos de militar começam a bater nele, a cuspir nele, a xingar ele, a bater nele com força. E aí ele para de falar em voz alta e fica repetindo bem baixinho, praticamente no pensamento dele, como se ele estivesse cochichando para ele mesmo. E ele é levado para uma sala, é como se fosse uma sala aberta. Não sei explicar.
é meio difícil de entender. É como se fosse uma sala, um quarto aberto, e lá ele tá amarrado, e aí eles começam a persuadir ele e torturar ele, oferecendo, né, se ele negasse todo. Livrar ele daquele momento de dor, né? E que ele ganharia mais depois que ele morresse se ele negasse do que se ele não negasse. E ele não nega, ele continua firme, ele fica quieto, ele permanece calado. E aí começam a torturar ele de verdade. Uma tortura física bem forte, mas ele já estava com o corpo fraco, cansado, então ele estava no momento assim bem com o corpo bem mais fragilizado. E aí ficam um bom tempo torturando ele, colocam várias e várias bolsas de medicações e remédios nele para ele aguentar mais tempo, para ele ficar torturando mais e mais, até que chega uma hora que colocam um capacete, como se fosse um óculos de realidade virtual nele. E ele passa um bom tempo dentro daquele jogo, com esse óculos de realidade virtual. Depois do corpo inteiro dele ter sido torturado, ele tá bem desfigurado. Colocam esse óculos, ele fica um bom tempo mesmo dentro desse jogo. E o corpo dele vai definhando, eles vão cortando o corpo dele, vão pegando partes para eles comer. Porque o tempo todo em que eles estavam com o corpo dele é como se esses demônios estivessem babando com vontade de comer a carne dele, ou com fome. E chega uma hora, depois de vários e vários meses nele nessa sala aberta, que o corpo dele morre, é como se tivesse um monitor cardíaco que fica o tempo todo vendo o coração dele batendo, e aí o coração dele para de bater, né? Faz aquele pi. E nesse momento eu consegui ver como se saísse uma esfera, uma aura branca de dentro do corpo dele, do que restou do corpo dele, e ela começa a subir assim para cima, e é como se tivesse pares de mãos assim embaixo dela, como se estivesse envolvendo ela e protegendo e carregando ela. E quando esses demônios veem isso, eles olham isso acontecendo, eles ficam com muita raiva, eles ficam muito irados, começam a um bater no outro, um agredir o outro, ficam como se fosse estivesse numa luta de rua, assim, sabe? Ficam um batendo no outro, um agredindo o outro, xingando, derrubando as coisas, pega o resto do corpo dele, joga no chão, fica pisando em cima do corpo dele, do rapaz que já tinha morrido. Pega a carne dele e começa a comer enquanto bate nos outros, usa o próprio corpo dele para bater nos outros, porque nesse momento eles conseguiram ver e perceber que eles não conseguiram fazer ele negar, que a única coisa que eles ganharam dele foi a carne. E nesse momento ele sobe para a salvação, para a vida eterna, que é quando os anjos levam a alma dele para o céu. E o corpo dele ficou na terra para ser desfeito. E a visão acaba aí.